Fala pessoal, mais um Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo. Nesta terça-feira vamos falar sobre o Botafogo, vamos entrar no debate do gramado sintético, já que Neymar encabeça junto com alguns jogadores o fim dos campos sintéticos, os campos artificiais no futebol brasileiro. Isso prejudicaria Botafogo, Palmeiras e Atlético Mineiro, que são as equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, que não possuem campos naturais. Porém, esse debate deveria ser muito mais amplo e eu quero conversar sobre isso com os amigos. Outro detalhe, Juan foi apresentado oficialmente e falou que a régua do Botafogo subiu e ele precisa mostrar que merece jogar no Botafogo dentro de campo. Outro ponto, você teve uma mudança na última rodada do Campeonato Carioca, os jogos foram para mais tarde. E tem um detalhe também, Ferdi não cumpre seu próprio regulamento, colocando apenas 5% dos ingressos para a torcida do Botafogo na partida contra o Vasco. Não tem como levar o campeonato estadual a sério. Você tem o provável acerto do Vasco Matos com o Botafogo, ainda não está finalizada. Tudo, né? A gente sabe que futebol, a gente só pode cravar se está tudo no papel, ainda não temos nada no papel, mas você tem o acerto encaminhado entre Botafogo e Vasco Matos. Tudo isso nesse nosso Noite Alvinegra de hoje, que está em nome de Mais Ágil. Se você pensa na antecipação do fundo de garantia, procure a Mais Ágil. A empresa é especializada nesse tipo de serviço, nesta antecipação do fundo de garantia. E se você conseguir antecipar, com certeza você terá ali um recurso que pode te ajudar nesse começo de ano, onde você tem várias contas a serem pagas. Mas é aquele recado que eu sempre dou, só vai fechar qualquer tipo de negócio se todas as informações forem passadas da melhor maneira possível. Entre agora em contato com a equipe da Mais Ágil. Vamos lá. Primeiro assunto, o Vasco colocou os ingressos para a partida contra o Botafogo, que mudou de horário. A Ferdi, ela fez ali uma alteração em relação à última rodada do Campeonato Carioca e ela estabeleceu que todos os jogos fossem para as 18 horas do próximo final de semana. Colocando aqui a nota da Ferdi. A Federação de Futebol do Rio de Janeiro, em razão da situação climática, não que a partir das 18 horas, né? Em razão da situação climática do momento e com foco exclusivo na saúde de atletas e torcedores, entende como fator preponderante sobre quaisquer outros a necessidade de reajuste nos horários das partidas, estabelece que todos os jogos do Campeonato Carioca, a partir desta data, deverão ser realizados após as 18 horas. Botafogo e Vasco está marcado, a priori, para as 18 horas de domingo, e agora a gente tem que saber qual vai ser o horário desta partida. Além disso, a Ferdi, ela não cumpre seu próprio regulamento. Só para vocês entenderem, em todos os clássicos, foi assim no Botafogo e Fluminense, você tem que ceder 50% do seu estádio para o torcedor rival. Porém, em São Januário, o Botafogo terá apenas 5% da carga de ingresso. Aí fica a pergunta, por que a Ferdi não marcou esse jogo para Volta Redonda, por exemplo? O Botafogo aceitou isso de bom grado, jogar em um estádio em que você não vai poder colocar a sua torcida na totalidade, pelo menos em 50%? Eu achei totalmente bizarra essa situação e vamos ver, né, infelizmente, o Botafogo aceitando mais um desmando da Ferdi em relação à Taça Guanabara. Mas, Carioca, como eu não estou esquentando, vamos ver como será esse jogo de domingo lá em São Januário. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. E o Juan Cruz foi apresentado oficialmente como reforço do Botafogo. E vamos colocar aqui as falas do Alessandro Brito, Léo Coelho e do Juan Cruz, o novo camisa 9 do Fogão. Hoje a gente está na apresentação do Juan, um atleta que nós já acompanhamos até mais pela Eagle, com a ajuda da nossa equipe, que é o Lyon. O departamento de scout monitorava ele já há algum tempo, então contamos também com o auxílio dessa análise, dessa observação. O Juan é um atleta que teve a sua formação aqui no Santos, depois teve uma curta passagem no Vasco, então é um atleta com uma boa base, a gente já o conhecia também da categoria de base. A gente agradece também aos agentes deles que foram fundamentais aí na vinda do atleta junto ao clube, vestir a camisa e comprar a ideia do projeto. Juan, seja bem-vindo, a gente está muito feliz de ter você aqui, o nosso novo camisa 9, que vai brigar aí junto com o Igor, Kaique, por essa posição. Então seja bem-vindo ao Botafogo. É isso. Aproveitando, uma boa tarde a todos presentes, boa tarde à torcida botafoguense. Com muito prazer que a gente traz o Juan aqui para apresentá-los de forma oficial. Ele já está integrado às rotinas de treino, muito bem integrado à equipe.
é um profissional que demonstra muito entusiasmo, profissionalismo, está bem entusiasmado com o nosso projeto e com o propósito do Botafogo para esse ano, que é a conquista de ainda mais títulos. Nesse momento, a gente conta muito com a experiência que ele já teve, tanto nacional como internacional, e com certeza ele vai ter todo o respaldo da nossa comissão técnica, da nossa diretoria, para que ele consiga performar no mais alto nível, assim como os outros atletas do Botafogo. Seja bem-vindo, Juan. Obrigado, boa tarde. Queria agradecer esses dois camaradas aqui que foram fundamentais para eu estar aqui. Eu acho que eu falei quando eu cheguei e desembarquei no aeroporto, um dos momentos mais importantes da minha vida, e eu estou muito feliz em estar vestindo a camisa do Botafogo. Boa sorte, Juan, que você arrebente vestido a nossa camisa, fica a nossa torcida pra você e por você. Vamos lá, o assunto do dia foi um documento colocado pelos jogadores, pelos atletas, que você teve ali o Neymar encabeçando, mas você tem jogadores como Alan Patrick, Gabriel Barbosa, Felipe Coutinho, Lucas, Thiago Silva, entre outros jogadores, em relação aos campos de grama sintético. E os jogadores postaram a seguinte nota: preocupante ver o rumo que o futebol brasileiro está tomando. É um absurdo a gente ter que discutir gramado sintético em nossos campos. Objetivamente, com o tamanho e representatividade que tem o nosso futebol, isso não deveria nem ser uma opção. A solução para um gramado ruim é fazer um gramado bom, simples assim. Nas ligas mais respeitadas do mundo, jogadores são ouvidos, investimentos são feitos para assegurar a qualidade do gramado nos estádios. Trata-se de oferecer qualidade para quem joga e assiste. Se o Brasil deseja definitivamente estar inserido como protagonista no mercado do futebol mundial, a primeira medida deveria ser exigir qualidade dos pisos que os jogadores jogam em treino. Futebol profissional não se joga em gramado sintético. Aí vem o grande ponto. Segundo o portal UOL, você vai ter ali um arbitral da CBF, um conselho técnico após o Carnaval, e você terá alguns times fazendo pressão para o término dos campos sintéticos. Lembrando que na Série A do Campeonato Brasileiro neste ano, nós teremos Botafogo, Palmeiras e Atlético Mineiro como as três equipes com gramados sintéticos. O grande X da questão é que muitos desses jogadores aceitaram calados. Por exemplo, Gabriel Barbosa, entre outros, colocando esse, por exemplo, Thiago Silva, que há 2 semanas reclamou do gramado do Maracanã, jogarem em pastos durante um bom tempo. Se você pega os gramados do último Campeonato Brasileiro, a maioria foram gramados péssimos. Thiago Franklin, eu acho que gramado de grama natural muito melhor. Você pega a Premier League, a La Liga, onde você tem gramados de altíssima qualidade. Se forem terminar com os gramados sintéticos, os tapetinhos, como é o caso do nosso Newton Santos, que você exija gramados bons. Por que os jogadores não pedem isso? Porque os jogadores, eles não se unem pelo melhor calendário do futebol brasileiro, solicitando uma mudança em relação aos campeonatos estaduais. Por que somente com gramado sintético? Isso dá cara de serem pressões de dirigentes para colocarem esses jogadores que são famosos, medalhões, para prejudicarem outros clubes. O Botafogo, por exemplo, eu estou falando aqui agora com voz de fala, ano passado teve a melhor campanha como visitante e jogou 2 vezes fora de casa apenas em campos sintéticos. Passou o rodo em todos os gramados. O Botafogo, ano passado, pelo seu brilhante futebol, era prejudicado quando jogava em gramados ruins. E jogadores do Botafogo, se você pega as principais lesões que os atletas do nosso clube eles tiveram, à exceção da do Júnior Santos, todas as outras, elas aconteceram em gramados naturais. O Eduardo rompeu a sua coxa lá no estádio do campo do Barradão, que é muito ruim também. E você teve o Tiquinho, um jogador que se machucou no gramado ruim, como do Mineirão, fazendo uma postagem poucos minutos depois. Claro, por ter recebido pressão, acabou apagando esta postagem. Que os jogadores realmente eles se unam para melhorar o futebol brasileiro. Está me dando a impressão de ser algo semelhante com jogadores veteranos ao que houve em 2013, 2014, quando você teve aquele Bom Senso Futebol Clube, que na realidade não mudou em nada no futebol brasileiro. Eu queria ver esses atletas, os medalhões, os jogadores pesados, eles pensando nesse bem do futebol brasileiro, que seria para você melhorar as condições de todos. Mas eles não vão fazer isso. Melhorar o calendário, melhorar os horários dos jogos, colocarem jogos apenas aos domingos do Campeonato Brasileiro, quando você tiver uma data FIFA, para vocês para eles voltarem com 2, 3 dias da data FIFA. Mas não, isso eles não vão fazer. Sabe por quê? Que tem que bater de frente com a CBF. Bater de frente com os gramados
é muito mais fácil você bater com os clubes. Mas ninguém vai querer bater de frente com a CBF, porque isso pode pesar em uma convocação para a seleção brasileira. A FIFA autoriza os campos sintéticos, os que nós temos hoje no futebol brasileiro, eles são autorizados, e vamos ver o que vai acontecer para frente. Neste Campeonato Brasileiro, eu não acredito que você tenha nenhum tipo de mudança, mas para as próximas temporadas, com esta pressão, talvez nós tenhamos. Ainda mais se a mídia comprar essa ideia e você está tendo ali vários clubes pesados do futebol brasileiro, com muito torcedor, fazendo essa pressão também. Vamos ver o que vai acontecer, mas que os atletas eles tomem partido por outras situações importantes no futebol. Não fiquem apenas com a situação do gramado, porque me parece que é algo que você teve ali aquele zumbidinho de dirigentes te perturbando. Tamo juntos, um abraço, forte abraço, fique com Deus. Volto às 6 da manhã com o nosso giro de notícias, o nosso primeiro vídeo de amanhã aqui no canal do TF. Valeu e fui, tamo juntos.